Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Eu quero ler a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui no Salmo 139, aonde diz a palavra do Senhor sobre a onipresença e a onipotência de Deus, que fala: Senhor, tu me sonda e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Glória a Deus. São do Salmo 139, versículo de 1 a 18. Nós vemos que Davi reconhecia a onisciência e a onipresença de Deus. Ele se alegrava e louvava o Senhor pela majestade do Senhor, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo exemplo maravilhoso da extrema sensibilidade que Davi tinha ao reconhecer os atributos divinos. Então nós encontramos aqui registrado nesse Salmo 139, versículo de 1 a 18, aonde ele falou dessa maneira, né? Senhor, tu me sonda e me conhece, tu conhece o meu assentar, o meu levantar, e de longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, né, no Salmo, nesse Salmo, também fala no versículo 5, tu me cerca em volta e puseste sobre mim a tua mão. Louvado seja Deus. Tal ciência para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Subir ao céu, tu aí está. E se fizer no céu a minha cama, eis que ali também está. Se tomar a asa da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Descendo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Pois puseste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma delas. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui essa palavra de Deus, né? Glória a Jesus, glória a Deus. E glória a Jesus. Então, além de todas essas características que Davi, louvado seja Deus, tornou ele um homem que fazia as coisas certas de maneira certa, né? Então podemos testemunhar a aprovação de Deus sobre ele. Após chegar a Jerusalém com a arca do concerto, aqui em 1 Crônica 16 e 1, a palavra de Deus, ela fala, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, trazendo, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que Davi tinha armado e oferecer holocausto e sacrifícios pacífico perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifício pacífico, abençoou o povo em nome do Senhor.
Aleluia, Jesus. E repartiu a todos em Israel, tanto homens como as mulheres, cada um ali um pão, e aqui um pedaço de carne, um pão, um pedaço de carne, louvado seja o nome do Senhor, e um frasco de vinho. Então tudo isso aqui, Davi oferecia para o povo ali, porque ele se alegrava, ele tinha gratidão, ele tinha obediência, tinha amor a Deus e obedeceu ali a palavra de Deus. Então ele queria fazer tudo certo, da maneira correta, para que as bênçãos de Deus viessem sobre a vida dele e sobre a vida do povo. Louvado seja Deus. Então, e depois disso aí, ele, após perante a arca do Senhor, e pôs perante a arca do Senhor alguns dois levitas para ministrar isso, para recordar e louvar e celebrar ao Senhor Deus de Israel, né? Glória a Deus. Então tudo que ele fazia era para celebrar e para agradar a Deus de Israel, né? Aleluia. E aí era Asaf, Zacarias, segundo, depois de Jeziel, Semiramote, e Jeliel, e Matias, Eliabe, Banaim, Obed, Edom e Jeliel, com alaude, com harpa e Asaf, e fazia ouvir com símbolo. Então eles louvavam o Senhor, eles glorificavam o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. E também se dá conosco fazer as coisas certas de maneira certa, abre porta para nós. As comportas dos céus e as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Lembra de Obed-edom? Pelo fato de guardar na sua casa a arca da aliança e agir de forma correta, enquanto ele estava sob os cuidados dele, ele fez com que o Senhor o abençoasse, não só a ele, mas toda a sua família. E a prosperidade foi tamanha na vida dele, foi uma grande prosperidade ali na vida de Obed-edom, no meio da família, todos ali, porque a bênção veio para ele e para todas aquelas pessoas através da obediência dele. Então, se desejamos ver portas de vitória se abrir diante de nós, se desejamos obter sucesso nesse ou naquele empreendimento, se almejamos uma vida espiritual mais produtiva, experimentando uma maior proximidade do Senhor, nós temos que ter uma proximidade, uma intimidade com o Senhor. Atentamos para as lições da Bíblia, da palavra, que nós aprendemos, né, através de Davi, e aquelas circunstâncias, nós procuremos agir sempre dentro da palavra de Deus. Busquemos sempre trabalhar dentro da legalidade e da autoridade divina na palavra de Deus. Obedecemos os fundamentos estabelecidos pelo Senhor para a nossa vida. Então, assim, façamos as coisas certas de maneira certa. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra fala assim: você verá que agindo assim, as bênçãos que Deus tem preparado serão tão grandes que você repartirá com muitos e você também será abençoado na sua vida e na vida dos outros. Então, aquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lugar o salmo seguinte para louvar ao Senhor, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantar-lhe, salmodiar-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no Senhor, no seu nome, alegre-se o coração dos que o buscam. No Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua força
continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito aos seus prodígios e do juízo da sua boca, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Mais tremendo e de todo, ele é mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses da nação são vaidade, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor adiante dele. Força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor a família das nações. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória ao seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que Davi foi conhecido como um músico. Quando Saul estava sendo atormentado por um espírito mau, ele disse: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente e é gentil. Presença, o Senhor é com ele. 1 Samuel capítulo 16, 17 e 18. Essa expressão revela que o servo do rei conhecia Davi, não apenas como um pastor de ovelha, mas também como um músico. Ele era um homem que era usado por Deus com seu instrumento. E Davi foi obediente quando foi convidado para tocar a harpa diante do rei. Como ele já havia sido ungido rei de Israel, poderia negar-se a ser músico do rei. No entanto, ele não era apenas um músico, ele era um músico obediente, veio e trouxe presente para Saul, aqui em 1 Samuel 16, verso 20, e tocou a sua harpa diante dele. Nós vemos como que Davi tinha um coração voltado a Deus, né? Quando Davi dedilhava a sua harpa, o espírito mau retirava-se de Saul. Qual será a razão pela qual aquele espírito mau se retirava? Com certeza, a música que Davi tocava e cantava não era música mundana, superficiais, atendendo aos caprichos, a gosto humano. Era música sacra, música inspirada por Deus. Muitos estão ao nosso dispor no livro de Salmos. Tem vários salmos que foram escritos como um hino, uma adoração ao Senhor, né? E a Bíblia fala aqui, sem dúvida, Davi foi um grande homem. Um grande homem da Bíblia, são muitas as virtudes, qualidades que a Bíblia descreve acerca deste homem. Humildade, sinceridade acima de tudo, um coração voltado para Deus. Até mesmo quando fracassou, ele ensinou a nós lições importantes, arrependimento sincero, confissão, é uma fé inabalável no perdão de Deus, a graça do Senhor reergueu e será lembrado para sempre como um homem segundo o coração de Deus. Aqui está essa palavra. E deixou ele esse exemplo de um pastor de ovelha, profeta, músico, compositor, escritor, adorador, guerreiro, um rei legado de expressivo valor porque buscou fazer a vontade certa de maneira certa. Também devemos buscar para a nossa vida exemplo de Davi. Ao sermos depositário das bênçãos de Deus, devemos nos tornar verdadeiro, adorador, significando maior de adoração por excelência e lábio e ação. Ou seja, não basta só receber de Deus e ser agradecido. Por isso, Ele nos abençoa para que abençoamos os outros. Nós devemos abençoar os outros. E isso nos torna verdadeiro adorador.
Quando colocamos nossos lábios em ação, quando praticarmos os beneficência, quando amarmos os nossos próximos, não apenas com palavra, mas com atitude. A Bíblia fala assim, quando repartimos a nossa alegria, o nosso pão também, quando nós andarmos e também entendermos que a nossa mão, estender a nossa mão ao necessitado, quando fazermos com que Cristo seja reconhecido em nós. Louvado seja Deus. Então, por fim, nós temos que oferecer o quê? O melhor para Deus. Assim como fez Davi, o rei pastor não se satisfez em habitar em um palácio. Quando ele presenciava o Deus de Israel habitar em uma tenda e deu início ao planejamento para a construção de um templo. Não se limitou a oferecer o louvor a Deus, mas escrever. Ele escreveu tudo, né? O que ele queria fazer, construir um templo para Deus, em adoração a Deus. E ali ele tocava suas músicas, né? Seu saltério. Não repousou ao saber que o Senhor habitava em Jerusalém, mas tomou-se ancestrais do Messias, o Cristo de Deus, que faria habitação no coração de todos aquele que cresce. É isso que faz a diferença. Então nós temos que oferecer o melhor daquilo que somos, daquilo que temos ao Senhor. Porque é grande a bênção, grandes são as suas promessas para aqueles que caminham nos passos do Senhor. Nós lembramos que pertencemos a Ele, portanto dele somos. Nós somos mordomo de tudo quanto nos entregou. Deus entregou algo para nós e nós somos mordomo. Então sejamos bons administradores das divinas dádivas celestiais que Ele nos deu. E temos que compartilhar, porque eu estou compartilhando com você essa bênção, essa graça, esse amor, o que faz, aleluia, ser próspero, ser abençoado, ter uma vida de satisfação plena. Então, essas dádivas celestiais que estão sobre nós, antes de prestarmos conta ao nosso Senhor, façamos as coisas certas de maneira certa. E sempre de maneira certa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como que nós sabemos se nós estamos tomando a atitude certa, de maneira certa ou de maneira errada? Examinando o que Deus quer, o que Deus manda, o que Deus... Ele abre o nosso entendimento. Ele abre o nosso entendimento. E Ele vai abrir o teu entendimento. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça. Vai te dar força. Quando nós falamos para deixar lá para o final, porque eu vou orar por você, você vai... Aleluia, louvado seja Deus, você está sendo tocado pelo poder de Deus. Esta palavra é uma palavra de poder, né? Estou falando com a pessoa certa, você não foi por acaso que chegou essa live até você, porque Deus tem algo grande na sua vida e tem propósito na sua vida. E Deus é glorificado, Ele é exaltado, porque toda honra e toda glória pertence a Deus. E Deus tem poder para destravar a sua vida, para te dar vitória, para te fazer você cada vez mais se aperfeiçoar na obra de Deus, na palavra de Deus. Deus trouxe você para você vencer, sempre vencer, ouvir a palavra e guardar no coração. Eu quero orar em seu favor. Então confia no Senhor, abre teu coração, porque a oração é a chave da bênção. Ele diz o que ligar no céu, em Mateus capítulo 18, verso 18 até verso 19, ele diz que nós ligar aqui na terra será ligado no céu. E eu quero que você ore a Deus, eu vou te ajudar na minha oração, para que Deus venha te dar a tua vitória, a tua bênção que você precisa. Creia no poder de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pedindo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar este ouvinte da tua palavra, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, que a tua verdade aqui contida, que nesta sagrada escritura, de Gênesis Apocalipse, que tem virtude, tem poder, que o Senhor diz que tudo que nós temos que orar no nome de Jesus, que o Senhor Jesus tem poder
para reverter qualquer que seja a situação, para dar vista aos cegos, para curar o paralítico, para fazer o mudo falar, para ressuscitar Lázaro, como o Senhor ressuscitou depois de 4 dias, como o Senhor curou aquela mulher do fluxo de sangue, ali 12 anos padecendo com a medicina. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus porque o Senhor disse na tua palavra que nós temos que orar no nome de Jesus, e eu te peço, no nome de Jesus, que esse nome que é capaz de transformar a vida dessa pessoa de tal forma que essa pessoa seja cheia do teu Espírito Santo e assim venha fazer coisa certa de maneira certa. Eu declaro que todas as mentiras de Satanás, todas as distorções que faz esse meu irmão e ouvinte não prosperar, seja repreendida no nome de Jesus. E que o inimigo que se oculta nas veredas do engano, que coloca pensamento de derrota, pensamento de cansaço, pensamento falando que não vai dar certo, que não vai conseguir, esta mentira, esses pensamentos seja repreendido em nome de Jesus, e este mal seja repreendido em nome de Jesus. Esta pessoa vai vivenciar algo novo na sua vida, no nome de Jesus. Que esta pessoa, esse ouvinte, ele possa vivenciar ter a verdadeira alegria, Senhor. Eu te peço que lhe dê uma vida renovada, cheia do teu poder, e que venha um novo tempo para essa pessoa testemunhar que o Senhor tem poder nos céus e na terra, para um poder sobrenatural de libertação, de cura, de prosperidade, de provisões de bênção, em toda a área da sua vida, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida financeira, na família. Meu Deus, seja no seu comércio, na indústria. Meu Deus, seja, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, seja na saúde, porque o Senhor é o Deus, médico dos médicos, o Senhor quem dá a última palavra. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que essa pessoa seja tocada com o poder de Deus, que venha do trono da glória de Deus para este lar, para esta casa, para esta vida, o meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, a fé dessa pessoa foi tremendamente abalada, foi severamente, ó Deus, abalado. Pessoas, meu Pai, que quis, ó Deus, acabar com a moral, com a reputação, ó Deus, com palavras de maldição, mas em nome de Jesus seja cancelado toda essa palavra de maldição, sentença de morte, tudo aquilo que foi lançado contra esta vida, seja repreendido, seja cancelado no nome de Jesus Cristo. Toca agora, meu Pai, abençoa esta casa, esse lar, esta família. Ó Deus, todos, Senhor, sejam agraciados pelo Teu Espírito Santo e o Teu nome venha a ser glorificado, ó meu Deus, em nome de Jesus. Pai santo e justo, eu creio na Tua providência, na Tua onisciência, porque o Senhor é um Deus que falou, eu sou o que sou. Então, em nome de Jesus, que alcance agora, Pai, todos eles e sejam, ó Pai, abençoados, libertos, venha se levantar, venha, ó Deus, dar um brado de glória, um brado de alegria nesse coração e que essa pessoa, meu Deus, venha testificar, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Meu Deus, é uma obra extraordinária de Deus que o Senhor me tocou no meu coração para me orar. Porque, Senhor,
O inimigo lutou furiosamente para mim parar, para mim não falar, para mim não gravar, mas o Senhor me deu vitória, autoridade, o Senhor veio com as tuas mãos sobre mim, me levantou, me ergueu e olhei para o Senhor, e o Senhor, aleluia, está fazendo coisas grandes na vida desse meu irmão. Você não vai parar, você não vai, aleluia, ficar assim do jeito que você já está liberto pelo poder de Deus, tudo já está dando, tudo já que estava amarrado, o Senhor já desamarrou, o Senhor já tirou as maldições, o Senhor repreendeu o mal, o teu coração que estava triste, angustiado, você não estava mais com força para orar, não queria ir mais para a igreja, não queria sair de dentro desse quarto, não queria mais nem tomar banho, estava desanimado, mas agora, aonde você está, o poder de Deus está aí, está chegando aí, olha aí o poder de Deus aí te tocando, olha a mão de Deus está sobre você, é fogo de Deus mesmo, é uma rajada de fogo do poder de Deus que está aí, ó, chegando aí onde você está, não tem distância não, é a mão de Deus, ela está em cima, no ar, no céu, na terra, no mar, em todo lugar, não importa onde você está, mas a mão de Deus está tocando aí em você, está tocando em tudo que é teu, está revertendo toda essa situação de miséria, esta calamidade, esta falência, espírito de falência, espírito de derrota, todo mal agora, bate em retirada, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus Criador, o Deus do universo. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, certo da tua bênção e da tua resposta. Eu te agradeço por me segurar em tuas mãos, me dá graça, me dá força para que eu possa cada dia continuar para abençoar, Jesus, porque o Senhor deu uma boca para nós abençoar, para nós profetizar e para o mal sair pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, Jesus, que tem poder nos céus e na terra. Eu te peço, meu Deus, certo dessas bênçãos e das tuas vitórias, em nome de Jesus, eu já te agradeço. Eu já estou agradecendo, viu? Pela sua bênção, pela bênção que Deus já te deu, pela bênção que o Senhor já fez. Aleluia. Agora agradeça, respira 3 vezes assim, ergue as mãos assim para cima e fala: Senhor, obrigado, Senhor, pela minha bênção e pela minha vitória. Que Deus te abençoe.